Boa noite, pessoal. Um grande prazer recebê-los aqui na Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe exatamente para proporcionar, semana após semana, uma experiência real com Deus. Ficamos felizes que você tenha tomado a decisão de estar aqui conosco nessa noite, e a você que nos acompanha pela internet, seja na transmissão ao vivo ou algum momento durante a semana, o convite está feito. Queremos te conhecer. Vem aqui na Nova Semente, Rua Cubatão 77, bairro do Paraíso, em São Paulo, próximo à Avenida Paulista, próximo a tudo. A Nova Semente é, além de tudo, e principalmente uma grande produtora de conteúdos. E o conteúdo da Nova Semente pode ser acessado de várias formas. A forma mais fácil é se você tiver o seu aplicativo da Nova Semente no seu tablet ou celular. Fica muito fácil de você acompanhar vídeos, os podcasts, acesso às redes sociais, a Rádio Nova Semente transmitindo 24 horas por dia. Enfim, o mundo da Nova Semente pode estar na palma das suas mãos. A Nova Semente também, ela gera toda essa programação com o trabalho de muitos voluntários. Existe uma produção muito grande que existe por trás de tudo isso. Se você quiser participar, acesse pelo nosso site www.novasemente.org/doação e participe também. A grade de programação dos sábados à tarde aqui na Nova Semente, ela se inicia mais cedo com o programa Começos. E se você tem interesse, o programa Começos é um programa de estudos profundos da Bíblia apresentado pelo Irã Jacobini, e ele aborda temas muito interessantes. Aqui há debate, tudo isso, e é apresentado na forma de séries. Estamos terminando hoje esta série Messias, e a partir do sábado que vem teremos uma alteração de horário. O programa ele passará para as 17 horas. Então, se você gostaria também de no sábado da tarde incluir um programa de estudo da Bíblia, esteja no programa Começos, que iniciará às 17 horas. E assim fica muito fácil de você permanecer também para o programa Viva, portanto, sempre às 18h30. Então, esta grade, ela se aproximará mais em termos de horário para possibilitar que todo mundo possa realmente assistir e participar de ambos os programas. Nessa noite, o Irã estará também apresentando aqui o episódio de hoje da série Os Sete Pecados. O título da mensagem de hoje é sobre a ira. Temos aprendido muito a respeito desses pecados capitais, o que a Bíblia nos ensina a respeito, e buscando ferramentas para que possamos nos sentir muitas vezes um pouco melhor em relação àqueles aspectos da nossa vida que olhamos e não gostamos muito do que vemos. Não deixe de assistir nenhum dos próximos 3 episódios desta série. É uma série de... Aliás, os próximos... temos mais 3 episódios, é uma série de 7. Hoje, então, o tema é a ira. O musical dessa noite é com a Rita França, prata da casa, compositora, cantora. Espero que vocês curtam bastante a apresentação dela nessa noite. Você é nosso convidado também para se conectar na rede NS Connect, é uma rede Wi-Fi disponível para todos. A senha é Nova Semente, mas também deixe o seu celular no modo silencioso, de modo a não interferir com a transmissão do programa. Você está na Nova Semente, uma experiência real com Deus. Só um detalhe, esqueci só o microfone.
como o sol no verão, ou a brisa no mar. Não importa o que faça, nada vai me impedir de te amar. Vem pra perto de mim, dá-me o teu coração. É só o que preciso pra poder te dar salvação. Vida eterna terás quando o amor recriar tudo que planejei, tão puro e lindo pra te dar. Vida assim, sempre assim, só em mim você vai encontrar. Vem pra perto de mim. Hoje é um dia muito legal para mim, porque o Davi é meu parceiro desde 2002 ou 2003. E essa música que a gente vai tocar agora, quando a gente foi passar o som hoje, ele falou, vamos tocar essa. E foi a música que a gente se conheceu, na verdade. Eu tinha feito uma pré-produção com o Emerson Villani. E aí o Davi, sempre que a gente vai tocar, ele fala, vamos tocar essa. E eu falo, não, Davi, não. Aí hoje ele tirou a música e falou, vamos tocar essa. A gente vai tocar essa, tá bom? Estou aqui só pra
A inveja de Caim vai levar ao primeiro homicídio da história. E Caim vai ter um rosto marcado e nunca mais pode morrer e deve vagar pela terra como alguém sem destino.
Quando chego, mostro que sou insuportável. Incomodo e causo aversão. Faço um escândalo reprovável. Dos seus sentimentos, eu sou a explosão. Sou quase sobrenatural, porque você é possuído por mim. Como uma personificação do mal, eu não prevejo o fim. Joga no Google Dia de Fúria e eu apareço de várias maneiras. Sempre com a minha amiga injúria, eu te faço perder as estribeiras. Nascida em seu pensamento, apareço na sua ação. Às vezes sou violento, às vezes paro num palavrão. Eu surjo no trânsito, dou as caras no metrô lotado. Quando a toalha molhada fica em cima da cama, e quando o seu carro amanhece quebrado. Revelo-me sobre seu rosto quando a receita cobra mais imposto, ou quando você é pego pelo radar na avenida onde o limite não para de mudar. Não sei o que é justo e verdadeiro, só quero cobrar o que acho correto. Sou capaz de esculachar o país inteiro quando algo sai do meu controle completo. Faço o seu sangue ferver, acelero o batimento do seu coração, impossibilito que você possa ver ou escutar os conselhos da razão. Comigo você perde a compostura, para quem está de fora parece loucura. Posso ser breve, mas sempre intensa. Me considero uma vingança sem nenhuma recompensa. Do ódio sou bem diferente, pois sou concreta e individual. Enquanto o ódio é um sentimento constante, estou ligada a uma dor pontual. Posso ser associada a uma doença mental, transtorno borderline e antissocial, transtorno explosivo intermitente. Sou estudada porque machuco muita gente. No fim das contas, sou o segundo descontrolado. Te faço matar quem está ao seu lado. Se você está armado, você atira. Agora já está claro, eu sou a ira. Vocês estavam esperando o pastor Felipe Tonasso, né? Não é isso? Então, ele mandou lembrança para vocês. Ok? Falou que semana que vem ele está aqui. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por que nesse momento nós estamos aqui reunidos. Vamos abrir a Tua Palavra. Então, Senhor, dá discernimento a todos nós, sabedoria, para entendermos as informações que estão aqui neste livro, traduzi-las de forma prática para a nossa vida e que nós possamos sair daqui hoje pessoas melhores do que entramos. Envia o Teu Espírito Santo para tocar em nosso coração. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. É muito bom ter você aqui conosco nesse início de noite. Sejam bem-vindos. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para que possamos juntos, semana após semana, temos uma experiência real com Deus. Obrigado pela sua presença. Obrigado a você também que está nos assistindo pela internet. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Tudo que fazemos aqui também é pensando em você que está aí longe. Tudo é feito com muito carinho, porque acreditamos que, independente de onde você estiver, ou de quem você seja, você é muito importante para Deus. E, portanto, é importante para nós. Bom, estamos dando continuidade à série de mensagens intitulada Os 7 Pecados. Hoje, o tema dessa série, ele é interessante. Temos como propósito apresentar os 7 pecados, essa lista de 7 pecados, e aplicá-los de maneira prática no nosso dia a dia. O objetivo é juntos nós podermos descobrir na Palavra de Deus como superar maus hábitos, más condutas que possuímos e entender como é viver o propósito de Deus. O propósito pelo qual cada um de nós foi criado. O propósito pelo qual Deus nos criou para viver.
Nós vamos fazer isso analisando essa famosa lista de pecados. Vocês já sabem os 7 pecados. Vocês sabem que essa lista ela é interessante. Ela é classificada por muita gente como os pecados mortais, pecados que levam a gente a uma condição desumana. Apenas lembrando a você, nas semanas anteriores o pastor Felipe Tonasso já abordou 3 temas sobre o pecado, certo? O primeiro deles foi o orgulho, o segundo deles foi a avareza e semana passada foi a inveja. Hoje a gente vai tratar com certeza do pior. O pior e mais mortal de todos os pecados dessa lista. A ira. Sabe, coincidência ou não, não sei porque caiu para eu falar sobre a ira. Entendeu? Acho que existe alguma coisa conspirando aí. Vou explicar a vocês porque eu estou falando isso, que aconteceu semana passada. Eu tinha ido ao dentista, saí ali na Liberdade e peguei o celular, pedindo um Uber, né? Estava ali escrevendo o endereço. E assim, eu não sei, eu me confundi o nome da rua, escrevi o endereço errado. A hora que abri o mapinha, eu vi que estava longe do que era. Aí eu apaguei, escrevi o endereço de novo, cancelei, escrevi o endereço de novo. E nessa hora que eu estou inserindo o segundo endereço, passou um rapaz de bike, de bicicleta, a milhão. E o cara devia ter uma mão significativa, porque ele catou meu telefone e saiu correndo. Nossa, vocês não sabem, né? Tudo bem que eu estava ali mosqueando, né? Estava com o telefone quase entregando para ele assim, né? Tentando digitar. Mas o que aconteceu foi realmente vergonhoso. Não sei se vocês conhecem ali a rua Galvão Bueno, saindo da Tamandaré, uma descidinha, né? Passa em frente ao prédio da Força Sindical, tem uma escola na frente do prédio da Força Sindical. Era por volta da meio-dia, na quinta-feira da semana anterior. E de repente, quando tudo isso acontece, e o cara roubou meu celular ali na mão, eu fiquei possesso de ira, vocês não têm ideia. Eu não sou muito de atividade física, então eu não corro muito bem. Estava com All-Star, um tênis ruim para correr. E quem me conhece vê a mochila que eu carrego, né? Vocês só veem, vocês não têm noção do peso que é aquela mochila. Eu carrego muita coisa ali. Basicamente coisas do meu trabalho, do dia a dia, que eu preciso delas em qualquer lugar que eu estiver. Ela deve pesar uns 16 quilos, 17 quilos. E eu estava com a mochila nas costas, né? E o rapaz catou meu telefone. Mas assim, foi uma reação muito rápida, né? Eu saí correndo. E saí correndo atrás do cara de bike, imaginando que eu, com All-Star, com uma mochila de quase 20 quilos nas costas, ia conseguir alcançar um moleque de bike, né? E ele desceu na frente, e eu desci correndo a Galvão Bueno. Imagine a cena, que ridículo, né? Eu desci a rua Galvão Bueno, correndo, no meio da rua, gritando para todo mundo: derruba o cara, derruba o ladrão, ladrão, né? E o pessoal olhando para mim, não olhava para o cara da bike, olhava para mim, né? E eu apontava, o cara: derruba, derruba. Claro que ninguém derrubou, né? Eu corri até metade da rua já morrendo, né? Corri assim uns 20, 30 metros ali, morrendo. E a hora que eu cheguei perto do pessoal da escola, eu estava tão irado com o que estava acontecendo, que eu comecei a xingar os caras da escola. Eu falei: bando de covarde, vocês podiam ter derrubado o cara da bicicleta, né? Enfim, pico de raiva, né? Pico de ira. Isso que aconteceu. Eu estava perturbado. E não sei se com você acontece a mesma coisa. Tem momentos na nossa vida que a gente entra num processo de raiva, de ira, de indignação, que a gente perde a noção da realidade, né? Eu tentei, os caras são cruéis, né? Eu tentei, um dos meninos falou: cara, que acontece isso sempre, um dos alunos da escola. Eu falei: mas não devia. Eu vi o celular na mão dele, né? Eu falei: você tem internet aí? Ele falou: tenho. Eu abri meu computador na hora, tentei entrar no iCloud para bloquear a conta, para tentar depois localizar o telefone. Que nada. Em menos de 5 minutos, a senha do meu iCloud tinha sido trocada. Como eles fazem isso, eu ainda quero descobrir. Demorou uns 2, 3 dias para eu conseguir recuperar a minha conta, mas graças a Deus recuperei a conta. As informações são vitais para a gente hoje, né? São importantes. Tinha um ponto de táxi, eu peguei o táxi e vim aqui para Nova Semente, que era o que eu iria fazer mesmo na sequência. Eu fui me acalmar a hora que eu sentei aqui, vazia a igreja. Na hora que eu comecei percebendo o que eu fiz, eu falei: que ridículo isso que eu fiz, né? Que vergonha. A ira é assim. A ira, de alguma forma,
ela faz com que a gente perca o senso da realidade. É por isso que a ira, ela é classificada como o mais terrível dos 7 pecados. Porque quando eu e você damos vazão à ira, nós perdemos completamente o controle de nós mesmos. Já aconteceu isso com você, perder o controle? Já aconteceu? Já? Ficar com tanta raiva de alguém ou de alguma situação? Tem alguém aqui que é pavio curto? Tem alguém aqui que é pavio curto? Alguns têm coragem de assumir, né? Tem aqui gente com as 2 mãos levantadas. Você já foi aquele tipo de gente assim que na hora que você se estressa, faz um barraco na fila do supermercado, na fila do banco, quando você é injustiçado, alguém fura a fila ou não te atendem bem? Já fez algum barraco? Eu já, diversas vezes. Por isso que eu estou falando, não sei o que eu estou fazendo aqui falando sobre ira. Enfim, acho que eu tenho alguma coisa para aprender hoje também. Já aconteceu com você também, de hora que a raiva passa, você ficar com vergonha da situação? Já aconteceu? Se envergonhar assim, não conseguir olhar para a pessoa às vezes, porque às vezes a gente se ira com uma pessoa, né? Não só com a situação. Enfim. Você já se descontrolou ao ponto de perder coisas? Por exemplo, o emprego. Talvez uma amizade. Acabar um relacionamento. Já aconteceu isso com você? De perder coisas porque você foi incapaz de controlar a ira e você dá vazão a essa ira? São por esses e outros motivos que muita gente classifica a ira como o mais terrível de todos os pecados. Todos nós, sem exceção, temos um pouco dos 7, certo ou errado? Às vezes a gente tem mais de um, menos de outro, mas em essência temos todos eles. Eu imagino que tem gente aqui dentro que já em algum momento se arrependeu de dar vazão à ira. Se descontrolar e falar, eu não podia ter feito aquilo, não podia ter falado aquilo, não podia ter agido ou procedido daquela maneira. A ira é assim, a ira toma conta da gente, de um jeito que a gente às vezes não consegue nem sequer perceber. Mas vamos lá, vamos à definição de ira. Eu procurei no dicionário uma definição de ira, e o que eu encontrei foi o seguinte: a ira é uma das emoções mais intensas e frequentes. É sinônimo de ódio, raiva, cólera, fúria. É conhecida como a paixão que incita toda a nossa agressividade contra alguém ou contra algo. Pode ser uma indignação furiosa, desejo veemente de vingança ou justiça. É geralmente associado a transtornos de personalidade. Em pessoas saudáveis, a ira é desencadeada quando um objetivo ou meta significativa é frustrada por ações impróprias de agentes externos. Difícil, né? Pode ser um comportamento passageiro ou um comportamento que dura a vida toda. Não sei se você se identifica com algumas dessas coisas, mas é isso aí que é a ira. A ira é um caso de estudo. Não só de estudo de comportamental, social, mas é um caso de estudo clínico. E todos nós, sem exceção, em algum momento de nossas vidas, damos vazão à ira. Bom, antes de tratarmos um pouco mais sobre o conceito da ira, deixa eu ajudar você a lembrar algumas coisas básicas relacionadas à definição de pecado. Afinal, são os 7 pecados. Você já tentou conversar com alguém que não crê em Deus? Já tentou falar a essa pessoa que determinada atitude é pecado? Já tentou fazer isso? Para muita gente isso não tem muito sentido, né? Deixa eu contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu fui trabalhar numa escola em Campinas. E alguns dos professores ali eram professores também que davam aula na universidade. E lógico, primeira semana eu estava conhecendo o pessoal que trabalhava ali, não conhecia todo mundo. Gente nova, num lugar de muita gente que está lá há anos, né? Todo mundo interessado, querendo saber quem que é o novo que chegou ali, né? E aí, eu lembro que nós fomos almoçar num grupo de pessoas, foi quando eu conheci uma professora.
O nome dela é Kátia. Hoje eu posso dizer para vocês que ela é minha amiga. Mas na época a gente estava se conhecendo. E ela de repente começou a perguntar, as pessoas começaram a perguntar da minha vida. E quando eu falei que eu havia feito teologia, essa mulher, ela meio que se revoltou. Ela falou, fala sério. Deixa eu entender direito, você está falando que você fez teologia? Eu falei, é. A Kátia se dizia ateia, como muitas dessas pessoas que não creem em Deus. Eu respondi para ela, fiz teologia. Ela olhou com uma cara de deboche para mim assim e falou, tá brincando, né? Eu falei, como assim? Falou, peraí, você está querendo me dizer que você acredita nesse papo de Deus? Está querendo dizer que você acredita nessa ideia de pecado? Eu falei, eu já meio constrangido, né? Eu falei, por quê? Tem algum problema? Aí com um ar de deboche assim, ela vira e fala, não posso acreditar nisso, que droga, vamos ter um crente trabalhando com a gente. Talvez a culpa de pessoas pensarem dessa forma são dos próprios crentes. Sabe, a igreja costumeiramente tenta definir o que é pecado, e aí as coisas começam a ficar bem difíceis. Na conversa com essa amiga, eu me senti ridicularizado, claro, fruto de um preconceito, que da parte dela foi assim transparecido para mim. O problema é que algumas vezes a igreja, quando começam a dizer que determinadas coisas são ou não são pecado, quando eu começo a escutar esse tipo de discurso, muitas vezes eu tenho o mesmo sentimento que eu tive naquele dia na mesa com a Kátia. Preconceito. É muito comum em discussões religiosas que se referem ao pecado, surgir o preconceito. É triste. Eu sei que é triste, mas é assim que muitos religiosos fazem. Mas tudo bem, isso é uma outra história, né? Vamos voltar na questão do pecado em si. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos uma ampla definição do que é pecado. A definição de pecado não é algo simples, resumido, como muitos pretendem, usando um ou dois textos para justificar determinada ideia. Na Bíblia, pecado é muito mais que uma agressão, é muito mais que uma atitude ruim ou transgressão de uma lista de regulamentos ou normas de conduta, ou talvez condutas impróprias diante de uma sociedade ou diante de Deus. Por exemplo, se você ficar olhando para o Antigo Testamento, logo no primeiro livro da Bíblia, você vai encontrar a história de José. José é aquele filho de Abraão, neto de Abraão, bisneto de Abraão, que foi ao Egito, se tornou governador no Egito. Existe um episódio na história dele que descreve um momento onde ele foi assediado pela esposa do seu patrão. E o texto descreve que ele fica atônito, com medo do que poderia acontecer. Qualquer resposta que ele desse, qualquer atitude que ele tivesse, naquele momento, aquele momento que ele está de frente com a moça, ele dispensa a moça, né? Presta atenção no que ele diz. Ele declara, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Mais tarde o rei Davi também diz algo parecido, quando foi confrontado por pelo profeta Natã, logo depois daquele momento da traição e assassinato de Urias. Só para você lembrar, Davi havia se envolvido com a esposa de um de seus soldados, esse tal de Urias, enquanto Urias estava na guerra. E o problema é que ela engravidou de Davi. Davi bolou uma estratégia para tentar abafar o caso, né? Mas não deu muito certo. Então, uma medida desesperada para que não ficasse ruim a situação de Davi, Davi mandou matar o marido dessa mulher, enquanto ele estava lá na frente de batalha na guerra. No momento que Davi foi desmascarado, ele não se limita apenas a reconhecer que cometeu um erro. Davi declara algo muito profundo, e vale a pena a gente considerar. Ele declara o seguinte: pequei contra o Senhor. E é isso. Na Bíblia, o conceito de pecado é algo profundo, mas é algo também amplo. Não importa qual a atitude ou conduta de uma pessoa, na Bíblia, pecado sempre tem 3 dimensões. O pecado sempre é contra Deus. O pecado sempre é contra o próximo.
E o pecado sempre é contra você mesmo. O pecado nunca acontece em apenas uma ou duas dimensões. Ele sempre acontece nessas três. Mesmo quando você faz algo escondido, tem certeza que ninguém está observando, mesmo nessa condição, o pecado sempre acontece em três dimensões. O Antigo Testamento menciona isso de forma muito clara. Você encontra isso no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Ali diz que toda e qualquer maldade é conhecida por Deus. E essa maldade praticada pelo ser humano impacta até a terceira ou quarta geração. Isso mesmo. Eu ainda não tenho filhos, mas os meus filhos podem ser impactados pelos meus pecados. Sabe por que isso acontece? Isso acontece por um simples motivo. Porque você, pode até soar estranho o que eu vou dizer agora, você é você. Sabe, não importa se na luz ou nas trevas, por mais que alguém tente fingir ser outra pessoa, ou outra coisa aos olhos de outras pessoas, você sempre será você. E por isso você não vai conseguir esconder quem você realmente é por muito tempo. Entende por que pecado, mesmo quando escondido, afetam outras pessoas? Voltando a falar do pecado da ira, indiscutivelmente esse pecado é o mais mortal que existe. Simplesmente porque as consequências da ira, quando essa ira não é contida, são as mais terríveis. É por compreender isso que o autor do livro dos Provérbios declara o seguinte: ele diz assim: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Não se pode simplesmente desprezar as instruções de Deus e imaginar que tudo vai ficar bem. Pode? Tem gente que não entende direito o que é a instrução de Deus, né? A gente que acha que o que Deus propõe é uma imposição. Sempre que a gente faz isso, algo terrível acontece em nossa vida. E eu desafio você a olhar um pouquinho para o passado da sua vida, para constatar se isso é realmente apenas uma história ou se isso é realmente real. Evagrius Ponticus foi um monge que estabeleceu ou criou uma relação de tentações, as mais importantes, mais perigosas tentações do ser humano. Ele classifica de todas as tentações a mais mortal, a ira. Olha o que esse homem escreve a respeito do pecado da ira. Ele diz assim: um homem furioso não pode ver a luz. E olha aonde ele vai. Ele diz: e a oração de uma pessoa furiosa é uma abominação. Tem outro homem famoso também que faz um comentário sobre a ira, e esse é o Papa Gregório. Se você não sabe, o Papa Gregório foi o responsável por classificar ou criar essa lista de 7 pecados. Olha o que Gregório diz. Gregório classifica esse pecado também como sendo não apenas mortal, mas algo que custa muito caro para a alma. Ele diz assim: a ira é um luxo caro que só poucos homens, com muitas posses, podem se permitir. Bom, você já sabe que essa lista de pecados não está na Bíblia, certo? Para nós cristãos, a Bíblia é um livro importante. Então é importante a gente também tentar descobrir o que a Bíblia fala a respeito do conceito da ira. Curiosamente, nós vamos descobrir que os autores da Bíblia tratam a ira em pelo menos 4 dimensões. 4 aspectos, 4 dimensões da ira. Você já ouviu alguém dizer para você que o Deus do Antigo Testamento, ele é um pouco mais bravo, e o Deus do Novo Testamento, ele é bonzinho? Já ouviram isso? Parece que o Deus do Novo Testamento é irado, no mau sentido, né? Da palavra. É irado, estava pronto ali em punir, em massacrar, em opinar. É isso aí. Essa é a primeira dimensão da ira, a ira de Deus. Existe algo curioso nas narrativas das origens. As narrativas das origens são aquelas primeiras narrativas do livro da Gênesis. Tá? O livro da Gênesis, para quem não sabe, é o primeiro livro da Bíblia. Tá? Ou também da Bíblia do Antigo Testamento, da Bíblia judaica. Ali na Gênesis, nessas histórias, elas são interessantes porque essas histórias mostram o avanço do pecado na história da humanidade.
Porém, 3 dessas histórias apresentam um fato interessante sobre a ira de Deus. A primeira dessas histórias está no capítulo 6. Deus fica furioso com toda a civilização humana e decide então destruir tudo que havia criado, incluindo animais, plantas, destrói toda a sua criação. Você conhece essa história? Conhece? História do dilúvio, né? Ele manda uma chuva terrível por 40 dias, 40 noites, declara que fez isso por um único propósito, destruir da face da terra toda a maldade. Deus permitiu apenas que um homem, sua família, sobrevivessem a essa catástrofe global. A segunda história está no capítulo 11. Deus novamente desencadeia a sua ira, mas dessa vez não é contra toda a humanidade. Não é contra toda a sua criação. Deus encadeia a sua ira especificamente sobre uma nação, a nação de Babel. Estavam ali querendo construir uma torre para subir aos céus. E Deus acha isso ofensivo. E além de Deus destruir a torre, destruir a cidade, Deus espalha todas as pessoas pelo mundo. E aqui tem algo interessante. Dessa vez a ira de Deus a ira de Deus foi um pouco mais específica. Ele não destrói apenas a humanidade, mas destrói apenas os habitantes da cidade de Babel. A terceira história está no capítulo 18 do Gênesis, um pouquinho mais à frente. Novamente Deus se volta contra a humanidade, mas dessa vez só para punir as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades pecadoras de Sodoma e Gomorra. Deus furioso manda do céu uma chuva de fogo e enxofre. Você entendeu o que está acontecendo nessas narrativas? Olhando para essas histórias, dá a impressão que Deus evoluiu. Deus começa destruindo todo mundo. Depois, ele canaliza sua ira contra uma nação. Depois, ele é mais específico ainda. Ele canaliza sua ira contra algumas cidades pecadoras. Segundo muitos teólogos, aqui existe uma importante mensagem sobre a ira de Deus. O rabino David Wolpe, esse rabino é citado como o rabino mais influente na América hoje, pela revista Newsweek, e como um dos 50 judeus mais influentes do mundo, pelo Jerusalem Post. Esse cara parece ser o cara, né? Ele falando num documentário sobre ira ao canal History Channel, ele declara o seguinte: acho que a ira de Deus é um modo de Deus se expressar, mostrando que Ele se envolve muito com o modo que a humanidade escolhe viver. É algo semelhante quando os pais se zangam com os filhos, quando esses fazem algo errado. Entendeu? Essas histórias, se você não percebeu, elas têm a ver com a forma ou com o modo como nós vivemos em sociedade. Dá a impressão que Deus está querendo ensinar as pessoas a um comportamento novo, um comportamento social. Parece que o Deus do Antigo Testamento quer que os seres humanos abandonem qualquer comportamento que leve a algum tipo de perda, de morte. É como se Deus estivesse tentando explicar para a humanidade que sempre podemos escolher entre fazer o bem ou fazer o mal, o sofrimento ou a vida, a morte ou a vida. Essa não é uma progressão que acontece apenas na Gênesis. Na verdade, você vai encontrar essa progressão sobre a forma como Deus age em todo o texto bíblico. A Bíblia também tem uma segunda dimensão da ira. E essa segunda dimensão da ira é a ira humana. A Bíblia fala que eu e você nos iramos. Todos nós já sabemos disso. A Bíblia está cheia de relatos de brutalidade. Por exemplo, o assassinato de Abel por seu irmão Caim. O ataque do rei Saul a Davi, registrado no livro de Samuel. Apesar dessas histórias serem histórias brutais, elas são lições práticas e objetivas para a gente, que nos mostram como são terríveis as consequências e como são mortais as consequências quando nós damos vazão à nossa ira. Curiosamente, o segundo livro da Bíblia, o Êxodo, introduz os 10 mandamentos. E isso faz uma reviravolta na percepção do conceito de pecado. Existe uma grande inovação de Deus nesse processo.
Os 10 mandamentos, dado ao povo hebreu, elevou o povo hebreu e fez uma distinção do povo hebreu em relação às demais nações existentes em seu tempo. Nas culturas antigas, os deuses estão unicamente preocupados com a forma como eu e você nos relacionamos com Ele. Mas os 10 mandamentos propõem que Deus, o Deus dos hebreus, está preocupado com a forma que eu e você nos relacionamos com os outros. O 5º mandamento é tão específico que ele diz o seguinte: não matará. 5º mandamento, desculpa, sétimo, e agora perdi a conta. 6º mandamento diz claramente: não matarás. Muitos religiosos veem nisso uma clara mensagem de Deus. O pecado da ira tem consequências profundas. Ironicamente, o portador dos 10 mandamentos era o Moisés. Moisés era um cara colérico. Não sei se você lembra, alguns anos antes do Egito, o que Moisés faz? Moisés, ele vê um escravo hebreu sendo açoitado, surrado por um egípcio, e ele vai lá e se intromete, né? Deus não mandou ele se intrometer, ele foi lá, assassinou o egípcio. Isso lhe custou 40 anos da vida no deserto. Tudo bem, foram 40 anos da vida que transformaram quem Moisés era. No final desses 40 anos, ele volta ao Egito, tira o povo de lá e leva para um monte. E aí sobe na montanha e Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei, que Deus mesmo havia escrevido, segundo a tradição judaica. E agora que Moisés desce, ele encontra o povo ali reunido, adorando um bezerro de ouro, né? Um ídolo egípcio. O que Moisés faz? Excesso de ira. Pega aquelas tábuas e transforma em pedacinhos. É exatamente esse tipo de fúria que pode causar danos irreparáveis quando nós perdemos o controle de nossa vida e nossas ações. Nos 2 casos, Deus não pune Moisés, mas Deus lhe ensina algo importante sobre o pecado da ira e como nós podemos lidar com os nossos pecados. É interessante ver nesse episódio da ira que a ira faz parte da natureza humana. Quando Moisés está ali e fica furioso naquele momento, isso é algo totalmente humano. A visão do Antigo Testamento sobre a ira, ela perdura até os dias de hoje no entendimento tradicional do povo judeu. Na Bíblia judaica, a ira não é pecado. Sabiam disso? A ira não é pecado. Pecado, a ira só se torna pecado somente quando a ira levar à crueldade, à violência, à opressão, a perseguições. Se for apenas um sentimento, e não importa se o sentimento do indivíduo for muito forte, mas não tiver nenhuma consequência, a ira não é pecado. Olha o que está escrito no livro dos Salmos. Você vai encontrar a seguinte informação: quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Essa mesma ideia ela é reproduzida por Paulo, quando Paulo vai falar aos cristãos a respeito da vida cristã e da ira, dos relacionamentos com as pessoas, uns com os outros. Olha o que ele diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha. Interessante que Paulo não fala apenas sobre a ira. Paulo, falando com os cristãos na tentativa de dar-lhes conselhos da necessidade de todos nós podermos controlar a nossa ira e a nossa vida, ele diz o seguinte: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Não sei se vocês entendem a profundidade do que Paulo está dizendo aqui nessa declaração. Ele está dizendo que toda pessoa que se sente perdoada por Cristo, de alguma forma ela sabe lidar com a ira. E isso me fez pensar na história do meu celular. Esse texto falou bastante comigo essa semana. Enfim, Paulo tem outras cartas, ele vai tratar desse assunto em outras cartas também.
E falando sobre a diferença entre a justiça humana e a justiça de Deus, olha o que Paulo fala. Ele diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, entenderam? E tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Sabe aquele momento que você está querendo fazer justiça porque você se sente injustiçado, ou porque você foi vítima, ou porque você foi traído, e você acha que a pessoa que te fez mal tem que te pagar alguma coisa por causa disso? Não é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Bom, vocês entenderam, então existe a ira, mas também existe o pecado da ira. Esse pecado está relacionado às consequências de quando nós somos incapazes de controlar a nossa ira, simplesmente porque as consequências da ira são terríveis. Além disso, muitas vezes, essas consequências provocam perdas, até mesmo a morte. A ira pode se tornar algo incontrolável e produzir ainda consequências mais terríveis. E é nesse contexto que a Bíblia apresenta a terceira dimensão da ira. A ira das nações. O livro da Bíblia, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele tem um texto interessante falando sobre isso. Ele diz assim: as nações se iraram. Esse texto ele é apresentado num contexto de uma guerra entre as nações de todo o mundo. A ligação entre ira e guerra, ela é quase tão antiga quanto a tradição hebraica, ou quanto a Bíblia. Ela aparece em uma das mais antigas obras literárias da história do mundo, a Ilíada. Para quem não sabe, a Ilíada é a história que conta a guerra de Troia. Esse é um poema que foi escrito por Homero, provavelmente no 9º século antes de Cristo. Alguns estudiosos dizem que o que Homero conta nesse texto pode se reportar a histórias que aconteceram 200 anos antes dele. A primeira palavra do texto da Ilíada, ela é tremendamente interessante, porque ela vai desenhar para a gente exatamente do que ela vai tratar. Você já consegue imaginar qual é essa palavra, né? A primeira palavra que aparece: a ira. Não é novidade que as nações sempre estiveram em guerra, constantemente lutando umas com as outras, não é assim? No nosso tempo. Jesus vai fazer referência a esse tipo de estado de guerra que todos nós vivemos. Ele fazendo referência em seu tempo, ele menciona a destruição da cidade de Jerusalém, algo que aconteceria alguns anos à frente do seu tempo. E ele sugere que a causa de todas as guerras tem a ver com o meu comportamento, tem a ver com o seu comportamento. Olha o que ele diz: nação se levantará contra nação, reino contra reino. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Devido ao aumento da maldade, o amor esfriará. Falta de amor. Essa é uma das principais causas do pecado da ira. O pecado da ira sempre é motivado por coisas que são opostas ao amor, especificamente por sentimentos egoístas, motivações egoístas. De todos esses 7 pecados, o pecado da ira, prestem bem atenção nisso, é o único que ele transcende o âmbito pessoal. A gula, se você comer, não afeta ninguém externamente. O orgulho, se você é uma pessoa orgulhosa. Mas o pecado da ira, quando não é controlado, ele não só afeta quem está longe de você, mas ele pode perder completamente o controle. O controle da vida, o controle de um grupo de pessoas. Vocês já viram manifestações aqui na Avenida Paulista, como uma coisa, quando tem problema com a polícia, como uma coisa acontece? Parece que de repente todo mundo que está ali tem um surto de insanidade. Juntos, né? E aí começa, porque os policiais que estão ali para controlar, muitas vezes também tem surto coletivo de insanidade. A ira, ela transcende a um nível que nenhum outro dos 7 pecados, dos outros 6, alcança. E é por isso que a ira, ela é classificada como sendo o mais terrível e mortal. Vamos avançar para a última dimensão da ira.
De acordo com a perspectiva bíblica, a gente encontra um elemento curioso no Novo Testamento. Parece que o Novo Testamento traz uma nova visão sobre o pecado da ira. Vocês lembram da história de Herodes? Lembram da história de Herodes, o rei que era rei de Jerusalém na época que Jesus nasceu? Lembram da história do que aconteceu? Mateus fala que Herodes, o rei dos judeus, provocou algo muito terrível em seu tempo. Logo no nascimento de Jesus, Herodes ficou sabendo da profecia do nascimento de um novo rei dos judeus, lembram disso? E de repente Herodes não pôde mais verificar se isso era verdade, se realmente havia nascido um verdadeiro rei dos judeus, um novo rei dos judeus. E Herodes ficou com medo de perder o trono, perder o poder. Furioso, Herodes ordenou a morte de todas as crianças de até 2 anos de idade, com um único propósito: garantir o seu trono. Esse episódio, ele foi chamado pela história de o massacre dos inocentes. Os evangelhos nos dizem que Herodes matou todas as crianças com menos de 2 anos que estavam em Belém e aos redores da cidade. Jesus só sobreviveu porque, segundo a história, os pais foram orientados a fugir para o Egito. Sabe, histórias de massacre normalmente são horríveis. Normalmente sentimos repúdio quando ouvimos histórias de massacre, ainda mais massacre de pessoas inocentes. Entretanto, essa história consolidou uma nova tradição a respeito do pecado da ira e das suas origens em toda a teologia judaico-cristã. Afinal, o que faria alguém cometer algo tão inimaginável como matar crianças? Você já pensou nisso? O que levou realmente Herodes a cometer um ato tão brutal quanto esse? Adivinha qual foi a resposta? Adivinha qual foi a resposta? Satanás. Aqui encontramos a 4ª dimensão da ira, descrita na Bíblia, a ira de Satanás. Satanás era uma figura vaga, sombria no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o seu perfil evoluiu muito. Para vocês terem uma ideia, ele se tornou a força mais terrível, um demônio extraordinário, um grande tentador. Na verdade, o maior tentador de toda a humanidade, a fonte de todo o mal que existe no mundo. Esse é o Satanás do Novo Testamento. Nesse contexto, Satanás ele encontra o seu inimigo mortal, Jesus. Jesus traz um novo mandamento para o pecado da ira. Por volta do ano 30, mais ou menos, Jesus ali conversando com seus discípulos, Jesus declara algo interessante. Olha o que ele diz: se alguém lhe bater numa outra face, ofereça-lhe também a outra. Isso conspira contra todo o processo de ira. Dar a outra face. Você é capaz de fazer isso? Seja honesto com você. Você é capaz de, na hora que alguém está roubando seu celular, entregar o iPad? Você é capaz de fazer isso? Não sei. Dar a outra face. Vocês entendem o que Jesus está fazendo aqui nesse momento? Esse é um conselho relativamente surpreendente, em especial para a sociedade judaica. A sociedade judaica que naquele tempo era brutalmente oprimida pela ocupação romana. Aqui Jesus parece pegar o que está escrito lá no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, e potencializar. Jesus pega os 10 mandamentos e Jesus dá uma dimensão extraordinária, amplia a intensidade daquilo que está lá no Antigo Testamento. Deixa eu explicar melhor isso para você. Jesus, quando fala que você tem que dar outra face, Jesus está dando a todas as pessoas daquele tempo e as pessoas do nosso tempo, uma maneira de reagir com dignidade diante da injustiça.
É por isso que ao longo da história humana, essa frase, dar a outra face, ela impactou profundamente muita gente. Eu posso citar o nome de alguns para vocês, que foram motivados pelas palavras de Jesus Cristo. Gandhi, Martin Luther King, Tolstói, Mandela. Esses homens, eles reagiram com dignidade diante da opressão, diante da injustiça que foram feitas a eles. Entenderam? Dar a outra face. Como é difícil isso na nossa vida. Sabe, se alguém empurra você no metrô, você já fica irritado, não é assim? Se alguém não deixa você... Eu fico irritado quando eu estou na escada rolante do metrô e o infeliz que acabou de sair da escada rolante para olhar no celular, esquecendo que tem gente atrás. Como é difícil a gente controlar esse sentimento poderoso que tem dentro de nós. Sabe, de repente eu olho para a história de Jesus, lá para a cruz. E parece que Jesus está a todo tempo recusando a violência. Jesus não faz uso de violência. E o que me assusta é que esse homem que não faz uso de violência, que não usa o discurso da força para conquistar pessoas, para trazer paz, para trazer restauração. É incrível. Jesus apenas não faz isso, mas ele pede a todos os seus discípulos de qualquer lugar ou época que façam o mesmo. Sabe, quando os romanos pegaram Jesus Cristo, torturaram Jesus Cristo e crucificaram, nem nessa situação Jesus se permitiu dar vazão à sua ira. Em Jesus acontece algo extraordinário. A ira de Deus, aquela primeira dimensão da ira. A ira de Deus evolui para uma outra extremidade. Ela se torna ainda mais específica. É mais uma vez Deus tentando ensinar a humanidade de que todo e qualquer pecado, inclusive o pecado da ira, é um ato direto contra Deus, porque era o seu filho que estava ali na cruz, morrendo por causa da ira de uma nação, de pessoas. Jesus estava ali. O Filho de Deus estava ali, como vítima. Vítima da ira das nações. Vítima da ira humana. Vítima da ira de Satanás. Vítima da ira do próprio Deus. E sabe, em vez de Jesus naquele momento clamar por justiça, queria que façam justiça em seu nome. E se você olhar para o Evangelho de João descreve que Jesus teria poder suficiente para resolver tudo. Mesmo nessa condição, parece que no último suspiro, ao invés de Jesus pedir vingança, quase que num sussurro, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Esse é um momento poderoso da história de Jesus. É um momento que uma pessoa inocente, que está sofrendo numa cruz, faz uma declaração pública, uma declaração ao mundo. E sabe, ele faz isso com amor no coração. Um amor por todos aqueles que estavam ali, envolvidos nesse processo. Tanto aquelas pessoas que fizeram escolhas boas, quanto aquelas pessoas que naquele momento, naquele dia, fizeram escolhas ruins. Ele disse a essas pessoas: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O pecado da ira sempre nos leva a um certo grau de insanidade.
num estado de desequilíbrio. Por menor que seja esse tempo que ficamos sob o poder da ira, em desequilíbrio, em insanidade, por menor que seja esse tempo, muitas vezes é suficiente para fazermos escolhas que iremos nos arrepender profundamente, e muitas vezes pelo resto de nossas vidas. Na melhor das hipóteses, vamos sentir uma vergonha profunda do que fazemos ou do que falamos. Foi essa insanidade que levou aqueles homens e mulheres, pessoas como eu, pessoas como você, a matarem Jesus Cristo. Eram pessoas normais. Jesus estava ali como vítima, um testemunho aberto, um testemunho de Deus, um testemunho de que todo ser humano, todo homem e mulher, pode fazer escolhas, boas ou ruins. Eu pergunto a você, qual é o tipo de escolha que você tem feito? Qual é o tipo de escolha que você tem feito na semana? Na família? Nos relacionamentos? Qual é o tipo de escolha? Boa ou ruim? Sabe, eu não preciso fazer nenhum tipo de apelo aqui hoje. Eu sei que é possível que existam pessoas aqui que já tiveram seu lar desfeito porque não souberam controlar a sua ira. Outros talvez tiveram relações com seus filhos rompidas, porque em algum momento cederam ao pecado da ira. Imagine que possa ter gente assim aqui. Talvez aquela pessoa que você ama se foi, né? E aí você não tem mais como reparar a situação. Talvez possa existir alguém aqui hoje que está passando por necessidades materiais, porque não soube controlar a ira no seu local de trabalho. Eu não sei quanto você sofre por causa do pecado da ira, do pecado da sua ira. Também não sei se você é a vítima ou se você é o agressor. Sabe, isso não importa. O que importa é que diante de cada um de nós, de cada homem e mulher, sempre estão escolhas a serem feitas. Vocês entendem isso? Sempre existem escolhas a serem feitas. E sabe, cada escolha que você faz vai te levar a uma vida diferente. O futuro está em movimento. O tempo inteiro em movimento. E quem cria esse movimento é você. Eu queria ler um último texto com você, antes da gente finalizar. E eu fiquei pensando o que eu podia falar para vocês antes de a gente ir embora para casa, porque tem tanta coisa boa. Na Bíblia, assim, e eu estava buscando um texto, e eu lembrei de um texto que tem feito diferença na minha vida, já há muitos anos. Eu espero que esse texto possa fazer diferença na sua vida também. Sabe, porque Deus tem um propósito para mim e para você. Tem propósitos diferentes e tem um propósito maior, geral. O propósito é a gente viver o sonho dele para a nossa vida, o motivo pelo qual todos nós fomos realmente criados para viver. E sabe, eu gosto de pensar que quando Deus fez o ser humano lá na Gênesis, Ele declara que Ele fez o homem à sua imagem. E sabe, a imagem que eu tenho de Deus é uma imagem boa, de alguém confiável, de alguém que pode estar ao meu lado independente de qualquer coisa. Sabe aquela pessoa que está com você na alegria, na tristeza, na saúde, na doença? Sabe? Não estou falando de marido e mulher, eu estou falando de amigo. Aquela pessoa que você pode contar, pode ser o marido e a mulher. Aquela pessoa que você pode ficar anos sem ver, mas na hora que você precisa. Eu recebi a ligação de um amigo meu essa semana. Eu não vejo esse amigo, vejo assim, muito pontualmente, mas a gente perdeu o relacionamento há 10 anos. É um dos meus melhores amigos. De repente, no meio da conversa, ele falou o seguinte para mim, ele falou: Irã, eu sinto saudades.
Sinto saudades dos momentos que a gente conversava. Você é o único cara que eu tinha prazer em contar tudo da minha vida. Ele falou, muito obrigado pela sua amizade. Quando desligou o telefone, eu estava na cabeça com o texto que a gente ia tratar aqui hoje. Eu falei, que interessante isso, né? Que lindo isso. É isso que Deus deseja para mim e para você. Essa é a imagem que eu tenho de um Deus na minha vida. Alguém que eu posso contar. Qualquer coisa. Boas ou ruins. Enfim, eu não sei o que já aconteceu na sua vida em relação a essa questão da ira. Eu sei que tem muita gente fracassada por causa da ira. Por não saber controlar, não saber dar vazão, não saber lidar com situações desse tipo. Eu já perdi muitos amigos, porque eu dei vazão à ira. Claro que o sofrimento traz aprendizado para a gente, mas eu tenho certeza que esse não é o plano de Deus para a minha vida nem para a sua. O que Deus quer é que você tenha discernimento, que você compreenda que Ele tem um sonho melhor para a gente. Talvez o estudo dessa série dos 7 pecados tenha como propósito apenas nos levar a refletir sobre quem nós somos, sobre quem é Deus e sobre como nós podemos voltar a viver esse propósito, ser a imagem dEle aqui nesta terra, entre as pessoas. Vocês entendem porque Deus está preocupado com o comportamento que nós temos? Porque Ele quer a gente como Ele, andando entre as pessoas. É assim que Ele falou aos seus discípulos no passado, vão pelo mundo e apresentem o reino de Deus. Através de ações, palavras, apresentem o reino de Deus. Enfim, o texto que eu tenho aqui é o seguinte, é uma promessa, ele diz assim, não temas, eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. E essa frase agora é a que mais me importa, me chama a atenção. Ele diz assim, eu te fortaleço. Você entende isso? Sabe aquele momento que você se sente fraco, porque você, envergonhado, triste, você está diante de uma situação irreparável, por causa das tuas escolhas, por causa dos teus atos. Esse texto me conforta. Fala assim, eu te fortaleço. Mais do que isso, eu te ajudo. Eu te sustento. E eu te sustento em meus braços fortes. Neles, você pode confiar. Espero que hoje, ao você sair daqui, você possa fazer um plano com Deus. Um plano, um propósito com Ele, de permitir que Ele atue na sua vida, que Ele te fortaleça, que Ele te sustente. Que Ele liberte você desse pecado, a ira. Que Ele dê condições de você lidar com as pessoas do jeito que o Cristo orientou a gente a fazer. Com amor, carinho, mansidão. Jesus é um grande exemplo. Mas Ele orientou, dar outra face quando você se sentir vítima de injustiça. Entenda, se Jesus foi capaz de mudar o mundo no tempo dele, vivendo dessa forma, na verdade mudar a história da humanidade, imagino que vocês que estão aqui hoje não fariam se todos tivessem a mesma atitude que o Cristo. Mas para isso você precisa receber forças dele. Não se esquece, é Ele quem te fortalece. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque a gente, ao abrir a Bíblia, a gente pode encontrar informações importantes. Informações importantes e práticas para o nosso dia a dia. Hoje nós estudamos um pouco sobre a dimensão da ira. Vimos que a Bíblia trata isso de uma forma profunda, 4 aspectos distintos. E nesses 4 aspectos, estamos nós lá, diante de cada um deles. Então, Senhor, por favor, de uma maneira especial, eu queria pedir por pessoas que estão aqui hoje, que tiveram as vidas, relações, coisas destruídas na sua vida por causa de darem vazão a esse pecado, alimentarem esse pecado, ou não acharem que a ira é tão problemática quanto parece. Senhor, Teu reino é o reino da paz, o reino da vida. Teu reino não é esse que a gente vive. Nosso reino vive em estado de guerra constante. Então, Senhor, nos dá sabedoria para a gente poder viver aqui nesse reino, viver aqui nesse mundo, na cidade de São Paulo, mas com os olhos no Teu Filho Jesus a todo tempo. Que as histórias dele possam realmente transformar a nossa vida, que aquilo que Ele fez na cruz, aquele testemunho público,
quando injustiçado, massacrado, possa ser um modelo para a gente que diz que é cristão, que diz que quer viver na perspectiva de Jesus. Então, Senhor, transforma o nosso coração, para que possamos todos que estamos aqui, claro, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, termos o nosso coração transformado, ter um coração manso, assim como era o coração do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, nos leve em segurança no retorno para os nossos lares. Teremos uma semana pela frente, desafios então a serem enfrentados, Senhor. Nos ajude em todos eles. Abençoa todas as pessoas que amamos, nossas famílias, nossos queridos. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Pessoal, espero que vocês tenham também aprendido um pouco mais sobre a ira. Se você sabe de alguém que está precisando escutar essa mensagem, daqui a instantes já vai estar disponível, tanto em áudio como em vídeo, no nosso site e no aplicativo da Nova Semente também. Semana que vem, quinto episódio dessa série é sobre a luxúria. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Esteja aqui no sábado que vem, o pastor Felipe Tonasso retoma essa série. Nós da Nova Semente desejamos a vocês uma maravilhosa semana, um grande abraço e até o sábado que vem.